paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, ontem eu estava assistindo a novela Gênesis e aí eu fui fazer minha oração. E durante essa cena que ocorreu na novela, Deus já me incomodou no meu coração. E durante a oração, eu fiz a oração, terminei de fazer e eu fui me preparar para dormir. Estava ali deitada e Deus tocou no meu coração para mim falar um pouquinho sobre isso. Para quem acompanha a novela, vai lembrar dessa cena. E para quem não acompanha, eu vou explicar. Teve um episódio na cena da novela Gênesis em que de Abraão, né, que no caso agora, por enquanto, está sendo Abrão e a Sara, que é a Sarai, por enquanto, que quem conhece a Bíblia sabe que eles mudam de nome depois, né, um tempo depois. Eles chegaram lá no Egito e Abraão tinha muito medo da sua mulher, da beleza da sua mulher, né, da Sarai, porque o rei do Egito, toda mulher que ele se interessa, para poder ficar com a mulher, ele mata o seu marido. E Abraão tinha medo de que matassem ele. Ele escondeu o rosto da mulher dele, mas não adiantou, porque o general, que tinha ido há um tempo atrás na terra onde eles moravam, se lembrou para poder agradar o rei de uma situação que ele tinha feito. Enfim, vamos só adiantar para chegar onde eu quero chegar. E a Sara, que é a Sarai no caso, acabou indo lá pro Harém, pro templo do Egito. E para quem sabe, né, como vocês sabem, Abraão e Sara receberam uma promessa de Deus. Sara era estéril, estavam há anos tentando ter filho e não conseguiram gerar o filho. Só que Deus falou com Abraão que ele seria um pai de muitas gerações. Aí, perdão, tô com meu alarme aqui. Que Abraão geraria muitas gerações e que Deus daria sim um filho para eles, que é uma promessa que Deus faz. Só que assim, quando Deus faz uma promessa, até você chegar ao cumprimento dela, você vai passar por um processo que nem sempre vai ser fácil. Na verdade, vão ter obstáculos, né? Por quê? Porque Deus faz aquela promessa, mas você às vezes não tem aquela estrutura para poder receber essa promessa. Né? Você precisa de uma estrutura, Deus precisa forjar o seu caráter, Ele precisa te preparar para você poder receber essa promessa, porque se você não tiver preparado, com o tempo você pode vir a perder, você não vai saber lidar com aquilo. Por exemplo, você recebe uma promessa que você vai ser uma pregadora da palavra, mas você conhece a Bíblia? Você vai conseguir levar essa palavra, né? Você recebe uma promessa que você vai ser ali uma missionária, mas você ainda não está preparado, então você vai precisar ser trabalhada naquilo, né? Deus vai te dar dificuldades, né? Vão surgir dificuldades, vão surgir obstáculos que muitas vezes a gente taxa falando que é o diabo que está fazendo acontecer tudo isso. E nem sempre é ele, né? Às vezes é Deus que está fazendo acontecer essas situações ou permitindo, né, que o inimigo faça isso com você. Primeiro, para saber onde está o seu coração, se você vai desistir quando acontecer a dificuldade, quando vier a dificuldade, quando vier o apontamento que o inimigo faz para você, de que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. E também com isso, ele tá te fazendo mais forte, né? Porque vão vir os obstáculos, vão vir situações que vão fazer você acreditar diferente, né? Vão fazer você falar assim, ai, nossa, tá muito ao contrário, será que é possível? É possível sim. Então, o que aconteceu nessa cena? Sarai foi pra lá, ficar lá no Egito, e Abraão tava lá na tenda dele. Ou seja, eles se separaram, né? Após Deus fazer essa promessa pra ele, começou a acontecer algumas situações que foram difíceis, né? Primeiro que seu pai não acreditou na promessa, depois eles saíram, teve, lá na novela mostra, teve uma tempestade de areia,
tiveram várias coisas, eles quase foram atacados. E chegaram ali e a mulher se separou. E pra quem assiste a novela, o inimigo, ele se tornou uma pessoa humana ali na Terra e estava sendo presente ali com eles, fazendo parte da caravana do Abraão. Ele virou para Abraão e perguntou, ele questionou Abraão se isso não estava acontecendo, essas coisas ruins, por causa da divindade que Abraão acredita. Que é assim, aí ele, que pergunta é essa? Esse ser, esse Deus que você diz ser o único, será que não é por causa dele que isso está acontecendo? Aliás, desde quando ele fez uma promessa para você, vem acontecendo inúmeras coisas. Abraão não deixou se levar por esse pensamento e disse que ele estava louco para não repetir isso e mandou ele embora para poder falar sozinho com ele, para ele poder ficar sozinho. E aí, gente, aonde eu quero chegar com isso? Só um minutinho que tá desfocando a câmera. Onde eu quero chegar com isso? Quando acontecem essas coisas ruim, que às vezes o inimigo coloca na nossa vida, é justamente isso. Para você desconfiar de Deus. Afinal, ele fez uma promessa que você receberia aquilo. E depois que você recebeu a promessa, você vai começar a passar por lutas, vai começar a acontecer coisas ruins, coisas difíceis, coisas que vão muitas vezes mostrar muito ao contrário daquela promessa que Deus te fez, né? E aí vai surgir esse questionamento, vai surgir vozes na sua cabeça, porque às vezes o inimigo, ele vai te surgir com vozes, com pensamentos que sejam, ou até alguém chegar em você falando, mas esse Deus aí, ele prometeu mesmo isso? Porque depois que prometeu, aconteceu coisas ruins. Então essa pergunta do Heliel, né, que é o personagem que ele deu o nome lá para poder viver na Terra com ele, que é o Lúcifer, na verdade, me fez eu pensar nisso. Geralmente, o inimigo vai vir com isso, né? São esse questionamento que a gente não pode fazer é deixar se levar com esses pensamentos, porque não, gente, não. Deus, ele promete, ele cumpre. A própria Então, assim, essas coisas não são para você desistir, são para você perseverar, continuar, porque vão surgir obstáculos, vão surgir, Deus vai moldar o seu caráter, independente da situação que esteja, sendo fácil ou ruim, saiba que Deus está contigo, Deus caminhará ao seu lado, vai segurar a sua mão o tempo todo e vai estar contigo, mesmo quando pareça que ele não está, mesmo parecendo que ele está em silêncio. Ele está contigo, não deixe se levar pelas dúvidas, não questione a Deus, adore, né? Não faça igual o rei Leu fez, né? O inimigo lançou a dúvida em Abraão, será que não tem a ver com esse seu Deus? Não, não tem nada a ver, né? Então, assim, continue perseverante, se Deus te fez uma promessa, não importa o que seja, não importa se ela está longe para se cumprir, não importa se no momento parece que não vai ser realizada, saiba que no momento certo ela vai se realizar. Quando Deus lança a promessa, tem um processo até você chegar no cumprimento dela. Então, persevere, não questione, adore a Deus, continue buscando, continue sempre adorando, louvando a Deus, continue fazendo a obra, lendo a sua palavra, que Deus vai honrar a sua fé, tá? Não desista da promessa. Às vezes, a promessa não acontece porque o homem desiste dela. Mas Deus não desiste. Então, receba a promessa, faça o que tiver que ser feito e deixa que a parte de Deus, Deus faça. Porque o que Deus promete, ele cumpre. E a promessa de Deus na sua vida vai se realizar. Amém, meus irmãos? Quero pedir desculpa pelos equívocos que aconteceu no vídeo. A câmera desfocou, o alarme tocou, a minha bateria, a memória encheu, tive que apagar algumas coisas, mas é assim, né, gente? Amém! Vou gravar vídeos, algumas coisas sempre acontecem. Chega a gente, a campainha toca, o cachorro começa a latir, mas graças a Deus consegui gravar.
Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Que a paz de Deus reine sobre a vida de vocês. Amém.